O roubo de obras de arte é a terceira atividade ilegal mais rentável do mundo, depois das drogas e das armas proibidas. A falsificação representa grande parte desse negócio. Suspeita-se que 40% das obras de arte são falsas. No mundo das artes, é tão lucrativo enganar quanto roubar. Este nude Giacometti deve valer de 220 a 235 mil dólares. Será que é fácil falsificar uma pintura? Como a polícia, os especialistas em arte e os cientistas combatem os falsificadores? De algumas décadas para cá, os falsificadores chegaram a um ponto em que ficou muito difícil, até mesmo para um bom especialista, perceber a diferença entre uma obra autêntica e uma falsa. Na próxima vez em que você for a um museu, a uma galeria de arte ou mesmo na casa do seu vizinho, dê uma boa olhada em volta. Muito do que você está vendo pode não ser o que parece. Cobiçada. Caracas, capital da Venezuela. Aqui estão os casos mais incríveis e bem-sucedidos de falsificação do mundo. Em 2002, o Museu de Arte Contemporânea Sofia Imbert fez uma descoberta surpreendente. A única pintura do grande artista francês Henri Matisse que pertencia ao museu, odalisca com pantalonas vermelhas, avaliada em 3 milhões de dólares, tinha sido trocada por uma falsificação grosseira. Essa pintura era uma das poucas da América do Sul e ainda não foi recuperada. A única coisa que sobrou no museu foi o pôster. Por incrível que pareça, apesar das diferenças evidentes entre o falso aqui à esquerda e o original à direita, foi somente no final de 2002, portanto alguns anos depois, que alguém no museu percebeu que o Matisse tinha sido roubado. Nós percebemos diferenças incríveis entre a pintura falsa, essa imitação horrorosa, e a pintura original, no momento em que a trouxemos para o laboratório. Uma delas é a sombra escura entre as duas listras verdes do papel de parede, que não aparece aqui no original. E também o tecido da cadeira e as proporções da cabeça, que no original são lindas e harmoniosas, o que não acontece aqui. A pergunta óbvia é: como? Como é possível que uma situação bizarra como essa aconteça? Existem várias teorias questionáveis e uma porção de pistas falsas, mas até agora não apareceu ninguém com uma prova concreta para explicar o que aconteceu. A única coisa que todos concordam é que, em algum momento, alguém pintou um falso Matisse e o colocou no lugar do original. Desde sempre, os grandes artistas foram copiados. Aproximadamente 40% das obras de arte são falsas. O caso da odalisca é diferente dos outros porque os falsificadores bem-sucedidos geralmente criam quadros usando o mesmo estilo do artista. Aqui foi feita uma cópia idêntica. A semelhança é importante na falsificação, mas o principal é a credibilidade. Como toque final, os falsificadores frequentemente usam uma variedade de técnicas ridiculamente simples para fazer com que suas criações pareçam antigas. O café funciona bem, assim como poeira de aspirador de pó. Geralmente, os falsificadores são contratados por outros criminosos mais perigosos. No caso da odalisca, ficou evidente que foi alguém que tinha acesso ao museu. O processo de troca da valiosa pintura aparentemente foi fácil e ninguém percebeu. Durante anos, o falso Matisse ficou exposto no museu e durante esse tempo uma multidão de visitantes olhava com admiração para uma cópia mal feita. Enquanto isso, o verdadeiro Matisse viajou pelo mundo. Foi colocado à venda em várias cidades e finalmente foi parar em Miami, onde alguém soou o alarme. Miami 2002.
Uma pintura no valor de 3 milhões de dólares, a odalisca com pantalonas vermelhas de Henri Matisse, foi colocada à venda na empresa Fortress Art Storage. Só havia um problema. A importante obra de arte deveria estar exposta no Museu de Arte Contemporânea de Caracas, na Venezuela. Os possíveis compradores resolveram pedir conselho a um negociante de arte, Gennaro Ambrosino, porque havia muito dinheiro em jogo e eles queriam ter certeza de que aquele Matisse era verdadeiro. Fiquei muito desconfiado porque o único Matisse de que eu tinha conhecimento era o do Museu de Arte Contemporânea. Então eu fui até a galeria e peguei o livro com a coleção do Museu de Arte Contemporânea que eu tenho e abri na página onde está a odalisca. Mostrei para eles e disse: "É essa a pintura que vocês querem comprar?" E eles disseram: "Sim, é essa mesma." Eu perguntei: "Vocês têm certeza de que é a mesma?" E um deles respondeu: "Sim, e eu sei que é a verdadeira." Ambrosino diz que telefonou várias vezes para o museu em Caracas para avisá-los de que o Matisse estava à venda, mas nunca recebeu resposta. Desconfiado de que o museu estava por trás da venda do Matisse, Ambrosino resolveu entrar em ação. Ele mandou um e-mail para o Circuito de Artes da Venezuela. O quadro de Matisse a que esse cliente se refere, a odalisca com pantalonas vermelhas, me causou uma grande surpresa, porque ele pertence ao Museu de Arte Contemporânea de Caracas. Rapidamente as notícias se espalharam pelo mundo. A notícia de que um quadro que deveria estar em um museu na Venezuela estava à venda em Miami abalou o mundo das artes em Caracas. O repórter Edgar Moreno, do jornal venezuelano El Mundo, não acreditou na mensagem que recebeu. Quando recebi o e-mail, pues di um grito, não? Me dije eu, como? Isto é um Quando eu escândalo. recebi o e-mail, eu gritei: "Não é possível, eu não acredito." Liguei para o museu e falei com o meu contato. Recebi um e-mail falando isso e aquilo. Ele disse: "Edgar, vem para cá, vamos dar uma olhada." Eu fui para lá e eles me mostraram a pintura. Essa pintura aqui. Este quadro que está aqui. Foi essa que me mostraram. Não pude acreditar que era uma falsificação. 2 dias depois, em 29 de novembro, Rita teve que admitir que era falso. Rita Salvestrini era a diretora do museu na época da humilhante descoberta. Como alguém conseguiu trocar o valioso Matisse por uma falsificação insignificante? Fiquei chocada na hora em que descobri que estávamos mostrando uma falsificação. Lembro que era domingo. Eu liguei imediatamente para o Ministério da Cultura e entrei em ação. Eu não estava preparada para aquela descoberta. O Matisse, avaliado em milhões de dólares, havia sido roubado e ninguém tinha percebido. Mas por que os ladrões se deram ao trabalho de fazer uma falsificação? Não teria sido muito mais fácil apenas roubar o quadro? Necessitavam ganhar tempo. Eles precisavam de tempo. Quanto mais tempo levasse para ser descoberto, melhor para eles. Assim, teriam tempo para vender o quadro. Anos se passaram e a pintura falsa continuou no museu. Não foi encontrada nenhuma prova real de como ou quando a troca foi feita, mas existem pistas sobre o que aconteceu com o verdadeiro quadro. Vamos voltar no tempo. Em outubro de 2000, o Matisse foi oferecido a negociantes franceses de arte que estavam visitando Nova York. Mais tarde, naquele mesmo ano, o quadro apareceu em vários lugares com documentos que sugeriam que os funcionários do museu haviam autorizado sua venda. Os documentos eram de Caracas, mas podiam ser falsos. Paris, um ano depois. A pintura roubada reapareceu. Em dezembro de 2001, Wanda Guebrian, a autoridade internacional em Matisse, examinou o quadro para testar sua autenticidade. Ela o reconheceu como sendo verdadeiro, mas se negou a dar um certificado, pois sabia que o quadro pertencia ao Museu de Caracas. Um certificado liberaria sua venda. A especialista em Matisse ligou para a antiga diretora do museu para lhe contar o que estava acontecendo, mas apesar da notícia reveladora, nenhuma providência foi tomada. De volta ao presente, a notícia do roubo do Matisse e o fato de que uma falsificação estava em seu lugar há tanto tempo provocou um escândalo. Documentos importantes da administração foram trocados devido a outras irregularidades. Isso só piorou a situação.
Rita Salvestrini, diretora na época da incrível descoberta, acredita que o roubo teve a conivência dos funcionários. Acredito que a troca foi feita aqui, neste laboratório. E, na minha opinião, este pedaço de madeira, que está solto e não se encaixa na moldura original, foi encontrado aqui mesmo. E também o grampeador que foi usado para prender a tela depois que a outra fosse removida é daqui, deste laboratório. Então, eles vieram até aqui para fazer a troca. E depois colocaram o quadro falso no lugar do verdadeiro. Eu acho que alguém dentro do museu ajudou a fazer essa troca. Gennaro Ambrosino, o negociante de Miami que tornou o fato público, também tem certeza de que alguém do museu estava envolvido. Isso porque falaram para os compradores que as pessoas que tinham o Matisse podiam conseguir alguns Picassos que pertenciam ao museu. Quem quer que tivesse acesso às obras do museu estava planejando roubar mais alguns de seus famosos trabalhos. As investigações também provaram que outras peças de arte estavam desaparecidas. Mas nada tão importante quanto a odalisca de Matisse, que até o momento não havia sido recuperada. Ou os ladrões finalmente venderam o quadro, ou ele está escondido até essa história esfriar. O verdadeiro Matisse foi visto pela última vez em dezembro de 2002, pouco depois de Ambrosino alertar o mundo das artes. Uma venezuelana não identificada pegou a pintura de dentro de um guarda-volumes especializado e fugiu do país. O caso está sendo investigado pelo FBI, pela Interpol e pelas polícias americana, venezuelana e europeia. Até agora, eles não descobriram nada. A falsificação no mundo artístico é um grande negócio. Quais são os artistas que têm a duvidosa honra de serem os favoritos dos falsificadores? Em quinto lugar está Marc Chagall, o pintor francês. Ele tinha verdadeira obsessão em evitar que alguém copiasse seu trabalho. Ele e seu advogado não se cansavam de perseguir os falsificadores pelos 4 cantos do mundo. Em quarto lugar, o surrealista espanhol Joan Miró. Segundo os especialistas, o número limitado de cores e os padrões de Miró facilitam muito sua falsificação. Outro motivo que faz dos artistas modernos alvos dos falsificadores é o material que utilizam como telas e tintas, que podem ser compradas por qualquer pessoa nas lojas. Número 3, o grande e único Pablo Picasso, que tinha uma visão mais tranquila dos falsificadores. Uma vez alguém mostrou a ele uma cópia de um de seus trabalhos. Picasso perguntou, quanto você pagou? Ele disse, tudo isso? Então deve ser autêntico. Em segundo lugar está Henri Matisse, numa prova de que os falsificadores podem estar bem perto de casa. Já próximo do fim de sua carreira, Matisse teve um caso com sua arrumadeira, que mais tarde ficou conhecida como especialista oficial de Matisse. Existem rumores de que ela ganhou uma fortuna testando a legitimidade de quadros supostamente pintados por seu ex. E o inigualável número 1, o surreal e frequentemente falsificado Salvador Dalí, cujos trabalhos há muito tempo são associados a falsificações. É de conhecimento público que Dalí vendia telas em branco assinadas por ele. Seu ex-secretário foi preso e acusado de falsificar 10.000 litografias. Existem muito mais falsificações além dessas, como se viu em 1999 com a prisão de John Drew, conhecido como o mestre das marionetes, que revelou um dos maiores casos de fraudes do mundo. Drew ganhou milhões de dólares vendendo reproduções pintadas por seu parceiro John Myatt, que usava tinta comum. Depois de passar um tempo na prisão, Myatt vive com a esposa em Staffordshire, na Inglaterra. Ele era o artista que, a pedido de Drew, pintava quadros no estilo de Van Gogh, Matisse e Monet. Até conhecer o seu parceiro no crime, Myatt teve um começo inocente pintando as chamadas falsificações autênticas para pessoas comuns, que apenas queriam ter um Giacometti pendurado na parede. Conheci um homem muito simpático que se chamava John Drew e ficamos amigos. Durante um ano, ele se comportou como um cliente normal. Eu devo ter feito umas 10 pinturas a $450 cada. Acho que, geralmente, as pessoas compram de 2 a 3 pinturas, mas essa pessoa, em particular, pedia uma pintura atrás da outra. Era muito esquisito, mas ele era um bom cliente, sabe como é? Ele pagava direitinho.
Por isso eu estava muito feliz. E conforme nos conhecemos melhor, eu acho que ele descobriu como eu vivia, como eram as coisas em casa. E um dia ele me chamou e disse: olha, sabe aquele quadro que você me vendeu por $450? Eu o levei até a Christie na semana passada e ele foi avaliado em $45 mil. Esse foi o início de uma brilhante carreira criminal. 15% dos trabalhos de Myatt eram Giacomettis falsos. Algumas fontes garantem que mais da metade dos Giacomettis em todo o mundo é falsa. Este nude Giacometti deve valer de 220 a 235 mil dólares. Eu vendo por muito menos do que isso. Na verdade, acho que os Giacomettis que eu estou fazendo agora são melhores do que os que eu fazia no tempo em que falsificava. A qualidade é muito melhor. Nunca fiz cópias exatas. Eu acho que fazer isso não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode fazer se quiser. O que eu fazia era olhar para o artista que me interessava e procurar saber quais eram os problemas que ele tinha, digamos, nos anos 20, 30, 40. E aí eu fazia uma pintura que poderia ter sido feita por ele naquela época. Então eram trabalhos totalmente novos. Eu nunca copiei nada. Quer dizer, se eu fizesse só cópias de pinturas, todo mundo ia falar: mas isso aqui é uma cópia de uma coisa que já existe. Os artistas não trabalham desse jeito. Não, você tem que fazer uma coisa nova. Sempre um trabalho novo. Às vezes não dava certo, mas quase sempre era muito bom. O mais incrível é que Myatt fazia isso usando tinta comum de parede. E ninguém percebeu. Eu ainda uso o mesmo tipo de tinta que eu usava antes, isto é, tinta de parede. Eu só uso tinta de parede aqui e eu misturo com tinta acrílica. Eu uso tinta óleo bem no final. Algumas vezes eu uso tinta óleo quando quero dar mais profundidade à cor. Mas eu não gosto do cheiro da tinta óleo. Ela me deixa meio, sabe? Por isso eu prefiro esse tipo de tinta. Myatt produziu uma obra-prima atrás da outra. E no mundo das artes, todo mundo caía nessa. Para mim foi uma surpresa. Nem eu acreditava naquilo. Foi inacreditável. Foi graças à genialidade do parceiro de Myatt, John Drew, que desde que saiu da prisão desapareceu sem deixar vestígio, que tudo isso se tornou possível. O talento artístico de Myatt foi indispensável, mas atualmente para vender as pinturas é preciso ter muita visão de mercado. Drew conseguiu vender alguns dos trabalhos de Myatt por centenas de milhares de dólares em leilões da Sotheby's e em museus como o Tate, o Victoria e o Albert, em Londres. Como? Ele falsificou os documentos e a procedência para dar a falsa impressão de que as pinturas de Myatt eram verdadeiras. O policial que colocou Drew e Myatt atrás das grades, Mick Volpe, ainda está impressionado com a capacidade de invenção de Drew. Drew conseguiu se insinuar e agradar inúmeras pessoas do meio e muitas instituições, inclusive a Tate e a VIA de Londres. Com relação à Galeria Tate, ele fez até uma doação e se tornou um benfeitor da Tate, que naquela época achava que ele era autêntico. Mas é claro que a razão dele ter se tornado um benfeitor e ser muito conhecido na Tate era para ter acesso a um certo tipo de arquivo no qual estava particularmente interessado. Segundo John Myatt, Drew usava muitas técnicas para enganar os seus clientes. O que eu posso dizer é que as pinturas saíam da minha casa e então ele fazia outras molduras. Ele mudava as molduras dos quadros para que elas parecessem mais velhas. Ele trocava os pregos e mergulhava-os em água salgada para que ficassem enferrujados. Uma vez alguém me disse que ele usava até aspirador de pó para despejar restos de poeira nos cantos. Enfim, ele fazia coisas que não têm nada de sofisticado, mas conseguia fazer uma coisa nova ficar parecendo velha. Café solúvel é perfeito para envelhecer. Quanto mais forte for o café, quanto mais escuro ele for, mais fácil será para conseguir dar o efeito de envelhecimento na textura da tela. Ele é absorvido pela pintura também.
Faço isso quando um cliente me pede. Já fiz algumas pinturas que eles acharam boas, mas reclamaram porque pareciam muito novas. Existem muitas maneiras de envelhecer, dá para passar um verniz por cima. Isso quando queremos causar um grande efeito. Se eu puder, prefiro evitar, mas as pessoas gostam, é o que elas querem. Se você está a fim de impressionar os seus amigos com um Braque pintado em 1910, ele tem que aparentar 90 anos, não é mesmo? O policial Mick Volpe está convencido de que muitas pessoas têm pinturas falsas penduradas nas paredes de suas casas. Se nem museus nem casas de leilão conseguem notar a diferença, quem pode? E se você notar, vai contar a verdade? Provavelmente devem existir muitas pinturas por aí que não foram recuperadas. Assim como muitas pessoas que foram enganadas, que pagaram caro por um quadro de Miati. E até por uma questão de orgulho, elas não querem que ninguém fique sabendo que caíram no conto do quadro falso. Parece que John Myatt se deu bem no tempo que passou na prisão. Ele não tem mais contato com Drew e ganha vida fazendo o que sabe, pintando. Ele só confessou que seu trabalho é falso há pouco tempo. Apesar de não afirmar mais que suas pinturas são verdadeiras, ele ainda não consegue entender por que fizeram tanto barulho por causa disso. Esse é o único crime que eu conheço que não faz vítimas. Se você pensar bem, quando o trabalho é bem feito e a pintura é vendida por uma boa quantia, ela desenvolve vida própria e vai continuar sendo comercializada, mudando de mãos por muito tempo. E ninguém vai perder dinheiro. Independente do que John Myatt acredita, as falsificações fazem vítimas sim. Uma dessas vítimas é Hank Planter, da Holanda, que foi enganado em muitas ocasiões, como na vez em que ele e sua esposa visitaram o distrito de Spiegel, uma região onde se encontram obras de arte em Amsterdã. Nós estávamos passeando por lá quando, de repente, numa daquelas galerias lindas, encontramos um Matisse. Este aqui. É uma mulher azul com maçãs em volta. É uma serigrafia dos anos 50 e está assinada por extenso, Henri Matisse. Gostamos muito de Matisse, então dissemos, essa é nossa. Planter comprou o Matisse e pendurou em sua parede. Alguns anos depois, ele leu um artigo sobre um talentoso falsificador holandês e fez a terrível descoberta de que o seu querido Matisse era falso. Planter diz que perdeu muito mais do que o seu dinheiro. Bom, a mágica acabou. Qual é a mágica disto aqui? O fato de ter sido assinado pelo próprio Henri Matisse criou uma espécie de lenda. Quando você compra uma obra deste tipo, não está comprando só uma obra de arte, está comprando também um mito. Mito de que a obra foi assinada pelo próprio Matisse. E de repente você não gosta mais dela. Com relação à aparência, ela não mudou, mas a lenda acabou e você quer se ver livre dela. O artista responsável pelo engano de Planter foi Gert Jan Jansen, um experiente falsificador que conseguiu enganar meio mundo da arte. Na capital da Bélgica, fica o Laboratório de Arte de Bruxelas, o pesadelo dos falsificadores. Patrick Laycock está na vanguarda da batalha tecnológica contra o grande número de vigaristas em atividade na Europa e no resto do mundo. Ele é especialista em autenticação de obras de arte. A princípio, temos aqui 2 Otto Freundlich autênticos. Este aqui é falso e está assinado por Koning, mas que na verdade é de alguém completamente desconhecido. Quando as pessoas trazem seus objetos de arte, geralmente já na primeira olhada eu sei quando eles são falsos. E em 95% dos casos estou certo. A única coisa que faço é confirmar isso usando as técnicas científicas. Para descobrir se uma determinada pintura é autêntica, Laycock pega amostras minúsculas dessa obra para determinar sua idade e para saber se o material e os pigmentos são compatíveis com os usados pelo artista original. Para estabelecer a idade de um objeto, Laycock usa um método conhecido como termoluminescência. Como podemos ver, aparecem curvas aqui mostrando a termoluminescência do objeto. Infelizmente,
O resultado aqui é muito sutil, o que significa que é falso. Se ele fosse autêntico, ele teria uma curva igual a essa. Nós usamos muitas técnicas. Usamos o carbono 14 para madeira, a termoluminescência para cerâmica, a análise química para as pinturas, o microscópio e metalografia para o bronze, microscópio para as pedras, gammagrafia, radiação infravermelha. Mas os falsificadores estão sempre à frente e reagem a cada movimento de Laycock. Ele é desafiado pelas técnicas dos criminosos. Posso até mesmo dizer que, nos últimos 5 anos, os falsificadores entraram em uma nova era, que eu chamaria de a era das falsificações científicas. Significa que eles estão atentos a todos os métodos científicos que nós usamos para detectar as falsificações. Posso dizer que, algumas vezes, eles estão trabalhando com universidades ou com cientistas que os ajudam a fornecer falsificações melhores ao mercado. Frequentemente, Laycock é solicitado a oferecer suas consideráveis habilidades em leilões e em vendas de obras de arte. Na Feira Anual de Antiguidades de Antuérpia, o seu trabalho é detectar as falsificações antes da chegada do público. Ele tem que examinar milhares de peças de arte num único dia. Ele usa sua experiência e seu nariz. Ainda existem sinais de laca e de laminados dourados bem antigos, e a superfície parece bastante autêntica. E dentro de poucos minutos, Laycock descobre a primeira falsificação. A fundição é de baixa qualidade. Não é nem cobre, nem bronze. É latão. É uma liga de cobre e de zinco. Assim que encontro alguma coisa muito suspeita ou falsa, eu a levo embora ou então coloco uma etiqueta. E alguma transportadora especializada leva embora e armazena em algum depósito para só voltar depois que a feira já acabou. Quando um objeto é declarado falso por Laycock, o seu valor imediatamente cai. A sua habilidade resultou em muitos inimigos, e alguns negociantes de arte vêm de muito longe para que ele ateste a autenticidade de seus objetos. Desde que a falsificação se transformou em crime organizado, o trabalho algumas vezes é muito perigoso para os especialistas. Por exemplo, na Tailândia ou mesmo em Hong Kong, onde os negociantes de arte são obrigados a reembolsar alguns dos meus clientes que levam de volta suas peças com o meu certificado. Posso até dizer que, em Bangkok, a minha cabeça foi colocada a prêmio, porque eles estão lutando contra os especialistas, já que nós estamos dificultando muito a venda de suas mercadorias. Mesmo com os mais rigorosos testes científicos, anos podem passar até que uma peça falsificada seja descoberta. Durante décadas, o pintor holandês Gert Jan Jansen inundou o mercado com suas falsificações. Seus trabalhos, que tinham estranhas semelhanças com peças de Miró, Chagall, Picasso e Matisse, foram finalmente descobertos na França. Hoje, Jansen visita um dos muitos esconderijos onde já trabalhou. Naquele tempo estava na moda fazer as coisas parecerem mais velhas. Primeiro fazemos a pintura e depois fazemos com que se pareça mais velha. Usar a poeira para envelhecer foi um método muito bom. Algumas vezes eu apenas jogava o conteúdo de um saco de aspirador de pó em cima de uma pintura. Outro jeito de fazer parecer mais velho era colocar o esboço ou um guache embaixo do capacho. Depois de uma semana já pareciam envelhecidos. Outro método era colocar as pinturas no sol para desbotar. Um pingo de graxa de sapato no verniz também funcionava. Coisas assim. Jansen afirma que não falsifica mais. Hoje em dia, ele coloca pequenas marcas em suas pinturas para provar suas boas intenções.
Em seu ateliê em Amsterdã, seus quadros inacabados que lembram Picasso e Matisse estão em toda parte, e também a tinta certa, a técnica certa e os pincéis certos. Jansen estudou história da arte e trabalhou como negociante durante muitos anos. Ele conhecia muito bem o ramo das artes quando começou a falsificar. Geralmente, ele começa uma nova peça com a assinatura, porque quando se cria uma obra-prima, se a assinatura não estiver correta, de que adianta? Faz muito tempo que não faço uma assinatura de Chagall. Não me lembro muito bem. Vamos ver. Não ficou bom. Eu gosto muito de pintar Picasso. Essa é uma das assinaturas de Picasso. Prefiro fazer isso de pé. Como falsificador, Jansen tenta mergulhar na mente do artista original. Preciso ter certeza de estar usando o pincel certo. Ele não pode ser muito largo, nem muito comprido. Às vezes eu corto um pedaço. Hoje, Jansen está terminando um Karel Appel, um dos mais famosos artistas holandeses contemporâneos. Este pincel é ruim, é de pelo de porco. É assim que eu faço um Appel. O segredo de Jansen, assim como de seu colega Mayet, era não fazer cópias idênticas de pinturas existentes. Seu objetivo era criar novas obras-primas inspiradas nos grandes artistas. Com o tempo passando, comecei a pensar, pinturas falsas? Eu não faço pinturas falsas. As minhas são autênticas. Afinal, foram aprovadas por especialistas em Paris e Londres. Então eu pensei, eu faço Picassos autênticos. Os outros fazem Picassos falsos. Eu comecei mesmo a pensar assim. Isso agora é muito estranho, mas na época era assim que eu pensava. O mercado de arte estava favorável e as falsificações de Jansen tinham se infiltrado nele. As coisas iam tão bem que a polícia holandesa ficou de olho nele. Ele resolveu que estava na hora de procurar um lugar mais afastado para continuar seu trabalho. Então, junto com sua mulher, mudou-se para a França, trocando de nome e endereço para não ser localizado. Mas eles sempre quiseram ficar perto de cidades como Paris e Orleans. Finalmente, eles encontraram Porto Seguro, um lugar onde estavam longe da perseguição judicial e onde Jansen podia continuar a falsificar valiosas peças de arte. Mas por quanto tempo? Sim, eu tinha um castelo. Uma propriedade maravilhosa ao lado de um rio. Ele tinha 13 salões. Eu os transformei em estúdios. Um para Picasso, um para Matisse, um para Chagall. Guardo todos os meus livros e pinturas aqui. O castelo era uma fábrica de arte com produção total. 13 salas, uma para cada artista falsificado, todas cheias de telas, pincéis, tintas e livros. O seu humor determinava qual seria o artista falsificado. Tudo estava preparado, ele só precisava entrar na sala. De manhã eu podia começar a pintar animadamente um Chagall, fazia alguns Apples de tarde e de noite desenhava um Picasso. Um Apple por dia não é brincadeira. Mas e a polícia? Essa boa vida de Jansen não podia continuar. A sua tranquilidade acabou quando ele foi descoberto por um inspetor da polícia alemã, Ernst Schöller, que estava à sua procura há mais de 20 anos. Graças ao trabalho de Schöller, Jansen foi preso em 1994. Esta é a casa que o Sr. Jansen e a Sra. von Baaren alugaram e moraram. Aqui entramos na cozinha e aqui podemos ver os primeiros Chagalls, as primeiras pinturas. Aqui são os fundos da casa. Era um complexo enorme com vários estúdios. Foi aqui que cumprimentamos a Sra. von Baaren. Depois levamos as pinturas para uma van. Começaram uma investigação na Alemanha. Vieram atrás de mim. Eu cometi um erro de grafia num certificado de Chagall que tinha sido colocado em leilão em Munique. Schöller chegou até Jansen depois de descobrir um selo falso que tinha sido usado em um certificado de um desenho de Chagall. Parecia que o grande falsificador Jansen tinha cometido um engano.
Aqui estão as pinturas de Janssen que foram trazidas para as casas de leilão na Alemanha. 11 casas de leilão no total. Há pinturas de Apple, Asger Jorn, Sonia Delaunay, Magritte. Tem também um certificado de autenticidade da viúva de Magritte, que naturalmente é tão falso quanto a pintura. O detetive Schuller estava determinado a colocar Janssen atrás das grades. A sua investigação o levou para a França, onde, junto à polícia francesa, finalmente ele prendeu Janssen em uma estação de trem depois de 4 dias de procura. A polícia confiscou todos os objetos do castelo de Janssen. Quase 1.500 pinturas ficaram sob custódia, junto com os papéis que as acompanhavam. Atrás de todas essas pinturas há uma declaração de um especialista, datilografada, selada e assinada. Para conseguir essas falsificações, ele usou não somente esses selos, mas também 30 máquinas de escrever diferentes que foram encontradas em sua casa. E esses relatórios foram então anexados às pinturas. As peças encontradas no castelo de Janssen foram confiscadas e levadas para Lyon. Janssen ficou 1 ano e meio em uma prisão francesa esperando julgamento. Foi considerado culpado por fraude, mas apelou da sentença. Perdeu a apelação e foi sentenciado a mais 6 meses, mas neste período ele já tinha fugido da liberdade condicional e voltado para a Holanda. Os franceses ainda não decidiram o que fazer com a vasta coleção de Janssen trancada em seus depósitos. Inicialmente, a polícia pensou em destruí-la, mas agora Janssen afirma que algumas das pinturas são autênticas. Os franceses temem que sejam genuínas. E o mais interessante é que eles ainda não sabem quais são os quadros que eu pintei e quais foram pintados por Picasso. Eles pediram conselho aos mesmos especialistas que 20 anos atrás declararam que as minhas pinturas de Picasso, Matisse e também de Chagall e Miró eram autênticas. A última notícia que se tem é de que os franceses fizeram uma proposta a Janssen. Se for à França, ele poderá recolher todas as suas pinturas que não são falsificações. A armadilha: se ele puser os pés na França, vai ficar preso por até 6 meses. Mas plenamente ciente de que sua carreira era arriscada, Janssen tinha tomado precauções. Por segurança, antes de ser preso, ele separou cerca de 100 obras. O pacote foi mandado de Antuérpia. Janssen ainda se orgulha muito de seu trabalho. Paul Delvaux. Vamos dar uma olhada nisso. Paul Delvaux, algumas gravuras de René Magritte. Os meus Matisses. Está tudo aqui. Acho que apenas 1% do que eu fiz foi reconhecido como sendo meu trabalho. Por causa disso, às vezes vejo obras minhas que não foram reconhecidas em catálogos de leilão. Acontece às vezes de vê-las também em livros. Algumas das minhas falsificações acabaram indo para museus. Em que museus? Eu não vou falar quais são os museus. Isso não seria legal. Aquelas minhas pinturas estão bem lá onde elas estão. Para que mexer com elas? Só podemos imaginar onde estão as falsificações de Janssen. Inúmeras cópias suas e de outros falsificadores continuam penduradas em residências particulares, casas de leilão, galerias e até museus. Mas se você não quiser ser enganado por um desses falsários, aqui estão 5 maneiras de acabar com a alegria deles. Uma assinatura não quer dizer nada. Como vimos, a prática ajuda a aperfeiçoar. Milhares de gravuras e litografias de trabalhos originais são publicados sem assinatura em livros de arte ou em portfólios. Os falsificadores pegam essas gravuras em livros, colocam uma assinatura nelas e as colocam à venda, principalmente em sites de leilões pela internet. Para fazer um exame mais técnico e rigoroso, leve uma lente de aumento sempre que for comprar uma obra de arte. Ela ajuda a verificar se a pintura que está sendo oferecida não é apenas um pôster. Se você descobrir pontos, isso significa claramente que a peça é impressa e sem nenhum valor. Se quiser estar bem preparado, leve uma luz ultravioleta. Ela pode revelar coisas que não podem ser vistas em plena luz do dia, como as restaurações.
Não acredite em tudo que lê. Desconfie sempre, principalmente quando o negociante começa a mostrar uma grande quantidade de documentos tentando distraí-lo da pintura. Lembre-se, certificados e selos são muito mais fáceis de falsificar do que uma pintura. Examine a parte de trás da pintura tanto quanto a parte da frente. Se uma pintura supostamente tem 50 anos de idade, então ela deve aparentar ter 50 anos na parte de trás também. E a quinta dica vem do próprio falsificador Janssen. Quando você comprar uma pintura que supostamente tem 5 anos de idade, não esqueça de verificar se a tinta está seca. As pessoas que podem julgar se uma peça é autêntica ou não são os especialistas, mas em se tratando de arte, podemos confiar neles? A falsificação para o mundo das artes é um problema tão grande quanto o roubo, talvez até maior. Quando uma pintura é roubada, é um caso simples. A obra foi levada e você tenta reavê-la. Mas quando a suspeita é de falsificação, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Como podemos estar 100% seguros de que uma pintura é autêntica ou falsa? Principalmente quando os falsificadores tiveram tanto trabalho para que elas pareçam autênticas. Podemos levá-la a um laboratório para fazer exames sérios e científicos. Mas se a pintura foi comprada de uma galeria ou em um pequeno leilão, nem sempre temos tempo ou dinheiro para conseguir uma autenticação científica. Um exame sério pode levar semanas. Existe, é claro, a procedência dos documentos. Isso se não forem falsificados também. No final, não temos alternativa senão confiar nos especialistas. Mas será que eles acertam sempre? E em que eles se baseiam para julgar? No Museu Cobra, nos arredores de Amsterdã, 3 especialistas concordaram em fazer um teste para saber se seriam enganados por determinadas falsificações. A missão deles é autenticar 5 peças de arte de Apple usando apenas a experiência. Eles não sabem nada sobre a procedência das obras. As peças 1, 2 e 3 são falsas e foram emprestadas do falsificador Janssen. As únicas peças autênticas são as de número 4 e 5. O especialista número 1 é Richard Hessing, que é dono de uma casa de leilão no leste da Holanda e julga obras de arte todos os dias. É 70% conhecimento e 30% intuição. O especialista número 2 é Henk van der Vet, artista e amigo de Apple. Ele mesmo pintou inúmeros Apples. É também intuição. O papel é importante. E também o tamanho. O especialista número 3, Lex Daniels, da Galeria de Arte Moderna Reflex, coleciona obras de Apple e também tem uma grande coleção de quadros falsos. Geralmente, quando digo que é autêntico, é. Ou melhor, se eu disser que é autêntico, é. Hora de começar o teste. Será que os especialistas vão descobrir os falsos? Eles não vão usar nada, apenas o seu conhecimento e experiência. Numa peça de arte como esta, temos que ver o papel e a cor. Sempre temos que ver isso. Esta é de 1971, portanto é uma peça que já está com mais de 30 anos. Por isso temos que ver as cores. Ela não pode estar tão brilhante como estava na época em que foi pintada. Daniels, eu presto atenção no tipo de papel, no método usado na pintura e na assinatura. A tinta tem que vazar, tá vendo? Depois de um tempo, a tinta vaza. A número 3 é uma obra-prima do falsificador Janssen. Parece que está enganando todos eles. Esse é um dos papéis que geralmente são utilizados por Karel Apple, portanto está ok. Esta assinatura está meio descuidada, mas é possível. Tenho certeza de que é autêntica. Tenho certeza de que é autêntica. Só a assinatura está meio descuidada para um Apple. Mas cada assinatura é diferente, assim como a impressão digital. Hora do veredito do nosso corpo de jurados. Quais obras são autênticas e quais são falsas? A número 1 é falsa. Esta aqui é falsa. Não é autêntica. Não é verdadeira. A número 2 também é falsa. Essa também é falsa. Não tenho certeza. Acho que é autêntica, mas não tenho certeza. Não tenho certeza absoluta. Digamos meio a meio, mas acho que é autêntica. Depois de 2 peças, os especialistas vão indo bem. Apenas um pequeno engano com a número 2. Agora a número 3
Também uma falsificação? A única coisa estranha com esta aqui é a assinatura, mas a pintura está ok. Está ok. Esta é verdadeira. Interessante. Segundo Jensen, esta peça é falsa, apesar de todos os especialistas acharem que é autêntica. Agora de número 4, um Apple autêntico. Acho que esta aqui é autêntica. Sim, esta está ok. Esta é verdadeira. E finalmente a número 5, outro Apple autêntico. Esta aqui também está ok. Sem dúvida é verdadeira. E esta aqui também não é verdadeira. Hora de confrontar os especialistas com a verdade. A maioria foi capaz de distinguir as obras autênticas das falsificações. A única peça que enganou todos eles foi a de número 3, emprestada do falsificador Jensen. Estas são as verdadeiras e esta não. Bem, foi impressa em papel original. Esta aqui? Com relação às cores. Mas eu comentei antes sobre a assinatura. Esta aqui é a única que foi impressa em papel original. Não concordo. Esse papel é original. Dá pra ver, apesar de ser possível falsificar isso também. Poderia ser de Jensen, mas poderia ser autêntico também. Então, quem está enganando quem? Será que Jensen, de fato, substituiu um autêntico Apple por um falso? Ou será que algumas dessas falsificações são tão boas que ninguém percebe? Nunca saberemos. Jensen está se comportando bem atualmente. Mas será que ele desistiu de pintar? Não, como Myatt. Ele continua pintando com o estilo de outros pintores, mas para evitar confusão, ele assina seus trabalhos com seu próprio nome. A menos que o cliente tenha outra ideia. Escrevo o meu próprio nome na parte de trás. Algumas pessoas querem comprar de mim, mas sem a minha assinatura. É o problema delas. Nesse caso, elas que tratem de raspar o meu nome. Versão brasileira Vox Mundi.